noite. Meu nome é Hildo, eu sou desse grupo de geração Magno Domini. Atualmente eu estou no Ministério de Pregação, mas também estou trabalhando bem no Ministério de Formação. E nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, nós vamos meditar um pouquinho em cima da palavra de Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, começando do versículo número 1. Quem está com a Bíblia aí, quiser acompanhar, tá? Nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 3, e versículo número 1, começando dele. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, e nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, e vós revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranha misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Toda vez que tiverdes queixa contra o trem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para quais fostes chamados a fim de tornar um único corpo, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós e toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vós possais instruir e exortar mutualmente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quando fizestes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós percebemos aqui nessas palavras, são coisas muito bonitas que vêm de Deus e que muitas vezes nós não paramos para meditar, ou então nós não paramos para olhar a beleza que essas riquezas e que muitas vezes nós não também nem esforçamos para tê-las. Essas riquezas que eu estou falando são chamadas virtudes. As virtudes, elas são hábitos bons que nos levam à nossa alegria, tanto no céu como aqui na terra.
E aí nós vemos muitas virtudes aqui, falando aqui, nós vemos a virtude da caridade, da fé, da confiança, da esperança, que é as virtudes relacionadas a Deus, virtudes relacionadas também ao nosso próximo, como o perdão, a misericórdia, a benevolência. Uma das virtudes hoje que está sendo muito cobiçada, podemos falar assim, que é da quietude. Nós somos pessoas muito agitadas, ansiosas. Virtudes da humildade, honestidade, justiça, a verdade, né? Falar a verdade, mansidão. E tem várias outras virtudes que nós vamos, então, nos esquecendo e que são essenciais para a nossa vida, para que nós possamos ser felizes, nós possamos ser alegres. Isso que são virtudes. E aqui eu poderia enumerar várias e várias outras virtudes. Virtudes são atos bons, que faz parte da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso na nossa vida. E muitas vezes, na maioria das vezes, ou então eu posso até falar todas as vezes, os males que nós temos na nossa vida espiritual, psicológica e na nossa sociedade é por falta de virtude. Porque nós não vivemos as virtudes e a gente, ou às vezes, elas estão enfraquecidas no nosso meio. Quando nós vamos deixando a nossa fé de lado, a nossa confiança em Deus, o nosso amor de Deus, nós vamos se tornando pessoas vazias, falta de sentido na vida, e aí a nossa alegria vai murchando, vai secando. Isso é falta de virtude. Quando nós temos uma virtude muito bonita chamada a temperança, que é a virtude que controla, que ordena as nossas paixões. E quando a gente vê tanto problema psicológico, é falta dessa virtude. Nós somos pessoas ansiosas, agitadas, nós não sabemos controlar nossa raiva, nós não sabemos controlar o nosso temperamento, nós não sabemos controlar o que comemos, os nossos pensamentos, e isso vai nos causando problemas psicológicos. Aí vem a depressão, vem a angústia, vai passando por problema físico, pressão alta, problema de coração. E também, isso que eu estou falando, os problemas psicológicos. E nós temos também os problemas de relacionamento. Umas virtudes que a gente não vive, a misericórdia, o perdão, que causa problema de relacionamento. E também, no meio social, muitos dos nossos problemas, nós temos aí, por causa nós não vivemos as virtudes. A virtude, por exemplo, belíssima, como a da castidade, na falta dela, nós temos aí doenças sexualmente transmissíveis, nós temos aí nós temos gravidez indesejadas, abortos, nós temos traições, por causa da virtude da castidade que não é bem vivida. Então, quando nós temos as nossas doenças, as nossas fraquezas, os males que nós temos no nosso meio, é porque as nossas virtudes, nós não vivemos ela. Então, o que é uma pessoa santa? O que é santidade? Santidade, uma pessoa santa é uma pessoa virtuosa. É uma pessoa equilibrada. As virtudes, ela nos dá um equilíbrio espiritual, psicológico, social. E esse equilíbrio é que nós vamos fazer a gente viver bem diante de Deus e dos homens. E aí é onde que a gente vai ser feliz. Começando aqui na terra. Então, isso que é virtude. A santidade, muitas vezes a gente não entende o que é santidade. É justamente isso. Pessoas equilibradas. Pessoas que têm o seu controle de si, virtuosas. Então, minha gente, o tanto que é bonito as virtudes, e nós temos essa riqueza tudo dentro de nós. No momento do seu batismo,
você recebeu o seu batismo, foi infundado em você, Deus fortaleceu todas as virtudes em você, para você poder desenvolver elas no seu dia a dia, durante toda a sua vida, como diz aqui na palavra, até completar o conhecimento de Deus. Então, nós somos pessoas que nós precisamos desenvolver a nossa virtude. Nós precisamos desenvolver. E nós vamos desenvolver, primeiramente, com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não temos como viver as virtudes. Só com o nosso esforço, nós não podemos viver as virtudes. Precisamos da graça. Mas também, nós não podemos deixar Deus fazer tudo sozinho. Precisamos do nosso esforço. Nós precisamos também nos esforçar para viver essas virtudes. E uma das maneiras de esforçar é lendo a palavra e principalmente na oração. Eu pergunto para você, quantas vezes na sua oração você pediu a Deus, por exemplo, a graça das virtudes? Né? Uma virtude de ser honesto, de ser paciente. Com certeza, paciência muitas pessoas pedem, né? Mas é muitas e muitas virtudes que nós temos que pedir a Deus. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos, né, desenvolver essas virtudes. Então, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos, então, a potencialização das virtudes, o Espírito Santo, que nos ajuda a viver essas virtudes, e os dons do Espírito Santo, que fortalece, eles potencializa essas virtudes nas nossas vidas. Então, nós temos todas as ferramentas necessárias para viver uma vida equilibrada, uma vida santa, uma vida sadia, espiritualmente, psicologicamente e, por que não falar, socialmente. Já começando aqui na terra. Então, aqui, nós temos essa beleza, essas ferramentas, e nós temos esses tesouros espirituais, e que muitas vezes nós não damos valor. Nós não paramos para pensar. Uma das virtudes hoje que nós temos, como eu falei, a gente precisa buscar as virtudes, nós precisamos pedir a Deus, né, através da oração, nós precisamos pedir as graças das virtudes para Deus. E um dom, uma virtude hoje que está muito enfraquecida e que nós precisamos desenvolver é a virtude da piedade. Estamos perdendo o gosto pela oração. Estamos perdendo o gosto pelas coisas de Deus. Qualquer coisinha faz que a gente desanima de rezar, a gente deixa de ir na missa. Qualquer coisa tira a nossa atenção da oração. Qualquer coisa a gente deixa a oração de lado. Ah, não, hoje eu não vou não, porque eu não quero ir à missa, porque hoje eu vou fazer alguma coisa, hoje eu estou com preguiça. E aí a gente vai fraquejando nessa piedade que nos dá o gosto pela oração e que abre as portas para vir as outras virtudes. Porque através da oração nós recebemos então as virtudes. Então aqui uma coisa muito interessante, porque nós precisamos desenvolver a piedade, tanto a fé, e aí nós vamos desenvolvendo, buscando conhecimento e rezando. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. E muitas vezes a gente não para, por exemplo, para pensar a Santa Missa. O tanto que a Santa Missa é importante para nós. Você já parou para pensar isso? O tanto que a missa é importante, o tanto que o seu terço é importante. A Santa Missa, desde do início dos tempos, o homem ele tinha uma maneira de se comunicar a Deus, oferecendo sacrifício. Oferecia o seu sacrifício, buscando receber de Deus graças. Então, o que acontece? O homem oferecia um boi para pedir perdão a Deus. Oferecia também as suas colheitas, agradecendo a Deus. Então, sempre tinha uma oferta, oferecendo para Deus, buscando, então,
as graças que ele queria. E Deus deu essa continuidade. Tanto é que o próprio Deus falou para os israelitas como era o sacrifício que ele queria que fizesse. Até chegar no ponto que o sacrifício perfeito, ele entregou o seu filho na cruz, para que ele se oferecesse por nós na cruz. E aí sim, nós recebemos de Deus, quando Jesus ofereceu na cruz, nós recebemos de Deus, então, a graça da salvação, o perdão dos nossos pecados e as graças que nós temos hoje, as virtudes, para poder, então, viver uma vida de santidade. E hoje nós continuamos a viver esse sacrifício através da Santa Missa. O sacrifício de Jesus foi eterno. Então, quando nós vamos oferecer um sacrifício, nós precisamos de uma vítima. E de onde que vem essa vítima? Da consagração. No momento que o padre consagra a vítima, consagra a hóstia, corpo e sangue de Jesus, nós temos ali a vítima. O próprio Jesus, no seu corpo e no seu sangue, nós temos a vítima. E agora, através das orações que nós vamos colocando, junto com o padre, pedindo pela igreja, pedindo pelos mortos e pedindo para nós mesmos. Você, alguma vez na Santa Missa, já pediu para você, para Deus te dar a graça, para você, por exemplo, ó Senhor, dai-me a graça que me falta para mim conseguir a minha salvação? Dai-me aquilo e para a minha família, a graça que eu preciso para que eu possa ser salvo. É uma graça que nós devemos pedir na Santa Missa, e não só essa, mas também as graças das virtudes. Por quê? Porque junto com o nosso pedido está o corpo de Cristo. E na hora que o Padre, a persona Christi, através da pessoa de Cristo, na doxologia, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, essa hora nós estamos, Jesus, oferecendo o seu sacrifício perfeito, né? Para a gente então adquirir as graças do céu. Nós podemos imaginar da seguinte maneira tudo isso daí. Na ressurreição de Jesus, quando ele apareceu para os apóstolos, Tomé falou para ele assim: enquanto que eu não ver os seus cravos, né, o sinal dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, eu não acreditarei. Jesus, então, depois, ele volta, ele ficou com as marcas dos pregos nas mãos e mostra para Tomé. Ele mostra as marcas dos pregos. O que é essa marca aí? É a cicatriz, né? Isso aí é a marca do sacrifício eterno. Então, quando o Padre oferece o sacrifício, quando nós falamos o nosso sacrifício para Jesus, para Deus, é Jesus mostrando o seu sacrifício para o Pai. Para quê? Para nós podermos, então, receber as graças do céu, para que nós possamos, então, chegar à salvação eterna. Gente, esse momento aí é um momento essencial para você pedir aquela graça que você está precisando. Porque é Jesus pedindo ao Pai, através do seu sacrifício, para dar as graças que nós precisamos. E aí depois, como é que Jesus dá essas graças? Através da Eucaristia. Quando você vai lá receber a Eucaristia, Jesus que pediu ao Pai, vem trazendo as graças para você através da Eucaristia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente desenvolve o nosso conhecimento, nós vamos saboreando melhor a nossa fé, a gente vai dando mais valor e a gente vai pegando mais gosto pela fé. É isso que é desenvolver as virtudes. Desenvolver virtude é isso, é buscando ler a palavra de Deus, ver o que ela tem para nos oferecer, o que Deus não quer nos oferecer, e praticando no nosso dia a dia, quebrando a cara, levantando, voltando de novo, buscando. Viver as virtudes, desenvolver virtudes, requer esforço, requer luta.
Porque nós temos que correr atrás, mas nós somos então, recompensados pela graça de Deus.